Amém, amados, paz do Senhor. Vamos colocar em pé, agradecer a Deus por esse culto, por esse dia do Senhor, nós queremos louvar o Senhor por esse dia, nosso compromisso desse dia com Deus, entendemos isso, temos ensinado isso, e queremos entregar esse dia para o Senhor, esse momento de adoração. Eu quero pedir que Deus também esteja abençoando sua casa, seu lar, sua família, juntamente com os nossos amigos que estão acessando agora o Facebook da igreja. Nós temos o nosso YouTube e ao vivo o Facebook, nosso culto é transmitido para as pessoas. Então Deus abençoe você na sua casa, sua família. Queremos convidá-lo a participar conosco desta reunião, para que Deus abençoe sua casa e fortaleça no nome de Jesus. Amém. Quero orar e na sequência nós vamos ouvir um louvor e ministrar nesse instante aqui ao Senhor nossos cânticos. Pai amado, em nome de Jesus oramos e pedimos a tua graça, a bênção, seu cuidado sobre nós, sua proteção, ó Pai. Vem, querido Deus, e no nome de Jesus eu peço, intercedo agora, para que o Senhor possa, ó Deus, tocar nessa casa, nessa família, trazer esse teu filho, essa tua filha para a tua presença. Deus, levantar essa família, essa vida, essas pessoas que estão distantes, Deus, possa estar próxima, as vidas que estão, ó Deus, passando por tempos difíceis, necessidade, possa ser suprido pelo seu cuidado e presença. Abençoa-nos, ó Pai, todos que estão aqui presentes, em especial nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet, nossos amigos, que o Senhor possa abençoar essa casa, esse lar, e que nesse instante, esse momento, seja um tempo de paz, por causa da sua presença. A sua presença nos traga paz e cuidado. Guarda-nos, ó Pai, intercedemos por esse planeta, pelas vidas, por toda essa pandemia. Nós intercedemos pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão hospitalizadas, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor envie seu anjo para socorrer essas vidas, trazendo saúde e restauração. Abençoa, Deus, é a nossa oração, o nosso pedido nesta noite, entregando esse culto ao Senhor, pedindo a tua bênção sobre os irmãos que estão aqui, e trazendo a Deus para dentro desse culto, nossos amigos
amigos que assistem por esta internet, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar o Senhor, vamos. Aleluia. Tudo novo se fez, Senhor. Eis que faço nova todas as coisas. É chegar o tempo de viver algo novo, irmãos. Aleluia. Emmanuel, o Deus presente aqui. Vem renovar minha paixão por ti. Emmanuel, oh, Emmanuel, o Deus presente aqui. Vem renovar, Senhor. Vem renovar minha paixão por ti. E eis que faço novas todas as coisas. É chegado o tempo de viver algo novo. Nem o meu passado, nem o meu futuro podem nos separar. Eis que faço novas todas as coisas. É chegado o tempo de viver algo novo. Nem o meu passado, nem o meu futuro podem nos separar. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. E quando Ele vem, o amor invade a terra. E quando Ele vem, o tempo para o meu redor. E quando Ele vem, eu não sou mais o mesmo. E quando Ele vem, o céu invade esse lugar. O céu invade esse lugar. O céu invade esse lugar. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Aleluia. A palavra de Deus diz em Ezequiel 37, versículo 9: profetize ao Espírito, profetize o Filho do Homem, e diga-lhe: assim diz o soberano o Senhor, venha desde os quatro ventos o Espírito e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Ainda há esperança, queridos, aquilo que você não sente mais, pois o mundo diz muitas vezes: a esperança é a última que morre. Mas para nós que acreditamos e cremos em Jesus, a esperança é viva, e a esperança é Jesus. Oh, oh, sopra Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas,
dores antigas vem pra curar. Sopra Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Oh, glória! Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão dos caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, oh, faz levantar do vale. Declara, igreja. Põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão dos caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o quê? Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Oh, quando o vento soprar. Só a igreja. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Oh, quando o vento soprar, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Repita, Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom pra
Ele voltará. Ele voltará, aleluia. Ele voltará. Ele voltará. Voltará pra mim. Ele voltará, voltará pra mim. Aleluia. Vamos dar um salve de palmas para Jesus. Ele voltará. É a maior certeza que nós temos é sobre a volta de Jesus. Deus abençoe. Paz do Senhor. Poder sentar, amados. Fiquem à vontade. Que bom que você está aí. Nós estamos aqui nesse mês de janeiro, ainda está correndo. Hoje, dia 17 de janeiro. A gente está pedindo que Deus abençoe esse ano, né? Hoje tive uma boa notícia sobre as vacinas. Eu creio que logo essas coisas vão passar. Eu sei que tem coisas mais complicadas. A vacina não vai ser o resultado para muitas coisas. E minha oração é que a gente se desperte pelos sinais que Deus tem nos dado, né? Que a gente possa despertar. Nós precisamos orar pelas vidas, pelas famílias, tomar todo o nosso cuidado, né? Cuidado com essa pandemia. Ainda as coisas vão durar um pouquinho aí, alguns meses, e vamos interceder, vamos tomar todo o cuidado necessário. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre o livro de Samuel. Ontem eu falei um pouquinho sobre o livro de Samuel na perspectiva de Ana, né? A primeira personagem, a primeira história, ali uma protagonista da primeira situação que a gente vê no livro de Samuel, né? Samuel significa pedido a Deus. Quantos de vocês têm um pedido, estão orando o Senhor por algo na sua vida? Todos nós, né? Estamos orando, Deus tem que passar logo essas coisas, né? E eu sei que quando a gente faz esses pedidos, quando a gente ora, quando a gente busca, a gente tem que ter uma oração alinhada a Deus. E Deus está vendo como está seu coração quando você pede, mas Deus também está lá, Deus está vendo lá na frente como será teu coração quando Ele responder. O que temos visto, e eu vejo isso a minha vida toda, e não muda para esse ano, em ministério, eu já vi desde criança, é que a maioria das pessoas, quando recebe as bênçãos de Deus, dão as costas para Deus. Deus tem a obrigação de dar, quando Deus dá, a gente vaza. E a gente vai ver um exemplo de uma mulher que não fez isso. E por causa disso, Deus ouviu a oração dela. E essa mulher, Ana, eu falei ontem sobre Ana. E hoje eu queria falar algo diferente no meu coração. Eu tinha pensado num assunto diferente, mas sabe quando você não consegue sair, parece que Deus não permite você elaborar. E eu fiquei cedo, à tarde, sempre neste livro de Samuel. E depois dessa história de Ana, que ela pede um filho a Deus, ela não tinha um filho, ela entra na igreja, no tabernáculo, ela é confundida como uma das filhas de Belial, né? Alguém que dá do vinho, alguém que bebe, né? Ou estava embriagada, mas a palavra Belial significa não serve para nada, uma coisa assim, uma tradução. Então são pessoas que não é porque ela bebia, né? Era porque ela estava amargurada, ela estava orando ao Senhor, mas a visão dele era errada, ele não tinha uma visão de Deus, ela queria um filho, ela estava orando, pedindo para Deus um filho, e ela falou o seguinte: se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ao Senhor. Quem fez isso já? Quem já orou desse jeito? Deus me dá um carro, o Senhor me dá, eu vou entregar para o Senhor. Deus me dá me cura, se o Senhor me curar, aí eu vou servir o Senhor. Não sei se você já fez isso. Eu fiz uma oração assim. Eu fiz uma oração com 19 anos, quando eu estava dentro de uma sala de cirurgia.
E eu estava realmente indo para outro lado, quando eu tive uma parada cardíaca, e eu orei ao Senhor e falei: Deus, se o Senhor me der vida, eu vou entregar minha vida para você, eu vou viver para você. E eu estava morto, e Deus me levantou, e aquela cirurgia foi concluída, os médicos viram aquele milagre de Deus. Eu passei muito tempo assim com um problema, mas Deus me restaurou, e a minha promessa era servir o Senhor. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu espero que você e eu, pessoas que estão nos ouvindo, não precisem passar por isso, né? Na minha adolescência, eu fui um pouco rebelde com Deus, né? Parecia que era bom, era religioso, mas eu não ouvia Deus. E eu sei que na fase da adolescência a gente é muito inconsequente, a gente arrisca, brinca, né? E acho que Deus às vezes dá uma apertadinha na gente. E eu vejo que foi essa a oração de Ana: se o Senhor me der, eu vou te devolver. Então ontem eu falei sobre a oração de Ana, e ela pediu um filho, e Deus deu um filho chamado Samuel. E Samuel significa pedido a Deus, ou na outra, uma versão mais clara, Deus ouve a nossa oração. Então quando alguém via um menino correndo, esse Samuel, opa, esse é resultado de oração, essa é a resposta de oração. Só que ela orou ao Senhor, e Deus deu o filho para ela. Ela ficou feliz. Ontem eu falei sobre a resposta de oração, como Deus responde a nossa oração, como Deus vê a nossa oração. Mas essa história não termina aqui. Essa história não termina aqui porque eu fiquei pensando, quando Deus responde a nossa oração, as nossas orações precisam estar alinhadas a Deus. O pedido, aquilo que eu desejo, eu quero, precisa voltar para Deus, precisa ser útil, algo de Deus. Não pode ficar só comigo. Então, ela leva algum tempo. E a Bíblia fala que quando ela voltou, no texto, é interessante o texto, que ela não teve o filho para agradecer a Deus. A Bíblia diz que ela levantou-se, o Eli falou para ela: então Deus abençoe você, que você tem esse filho. E ela tomou posse daquilo, e ela ficou alegre, e ela se levantou, e naquela madrugada mesmo, diz o versículo 21, abençoou o Senhor Ana, e ela concebeu, teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ela não só teve Samuel, ela teve 5 filhos. Mas a verdade é que naquela noite que eles voltaram para a cidade deles, né? Quando se você olhar no capítulo 2, tem o cântico de Ana. Antes de ter o filho, ela já cantava, ela já celebrava. Uma coisa que eu e você precisamos aprender: se você ora para Deus, então comece a agradecer a oração e a resposta que Ele deu. Se a gente está pedindo para Deus chover, então vamos sair com o guarda-chuva. Se você pediu para Deus, então tenha uma atitude de fé. Quando a gente pede, nós pedimos para chover, e aí vamos sair, aquele solzão de rachar. Mas não vai chover, Deus não vai mandar chuva, então não vai chover mesmo. Porque seja feito conforme a sua fé, é o que a gente vê várias vezes no Novo Testamento. Seja feito como sua fé. Eu quero falar um pouquinho só de Ana, para a gente entrar no texto. Então quando ela saiu do templo, ela saiu daquele templo, depois de ser confundida com uma imprestável, dentro da igreja, dentro do templo, ela se levantou de madrugada e adorou perante o Senhor, e voltaram para sua casa Ramá. E Eucana, seu marido, coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor, e ela concebeu, passando o devido tempo, um filho, e chamou-o de Samuel. Significa: eu pedi a Deus. Então ela teve um filho, Samuel. Só que ela fez uma promessa: se o Senhor me der esse filho, eu vou devolver para o Senhor. Aí o que aconteceu? Nasceu aquele filho naquele ano, e eles todos os anos subiam para Jerusalém. Nesse dia aqui, ele fala que no dia da festa, no dia da convocação, e era chamada de peregrinação, porque não importa onde você estava, você tinha que vir para o Senhor. Aquele dia de culto, você tinha que vir.
Não importa, se você estava longe, estava distante, tinha que vir. E naquele tempo, o templo era só em Jerusalém. Então se você estava em qualquer lugar, tinha que vir para Jerusalém. Tinha que calcular, ó, daqui, nós estamos a pé, estamos de carro, carro não tinha na época, cavalo, sei lá o quê. Então vou levar 3 horas, 3 dias, uma semana. Eles tinham que calcular e vir para Jerusalém. Porque aquele dia era para entregar o sacrifício, era para entregar a oferta. Então para nós hoje é o domingo, né? Nós entregamos o Senhor. Às vezes a gente está viajando, eu não posso estar com os irmãos aqui, mas eu procuro uma outra igreja para adorar a Deus, porque domingo é o dia do Senhor. Todos os cristãos no mundo todo, né, fazem isso. Até aqueles que não guardam o domingo, guardam o sábado, fazem a mesma coisa. Então a gente precisa voltar à essência. Se a gente quer a resposta da oração de Deus, nós precisamos andar como Deus tem nos falado para andar. E Ana então começa a cantar o Senhor, o cântico de Ana. Eu não vou repetir por conta do tempo, mas você leia o capítulo 2, o cântico de Ana. E daí o que aconteceu? Naquele ano seguinte, ela já estava com o bebezinho e falou assim: nós vamos para Jerusalém. E ela disse: olha, eu não vou poder ir porque eu estou com o bebê, tenho que amamentar o bebê, não posso viajar. A única vez que a gente percebe que ela não foi, né? Passou 9 meses, a criança deveria estar com 2, 3 meses. E o que acontece? Que ela ficou e disse para o marido: você vai e eu vou orar ao Senhor, porque essa criança vai ser entregue ao Senhor. Assim que eu desmamá-la, eu vou levá-la para o templo. E o marido ficou: como assim? Eu prometi para Deus, então vai ser como Deus, eu falei com Deus. E o marido: então vamos orar, se Deus confirmar. Então ele foi para o tabernáculo, ele viajou para Jerusalém, conversou com o sacerdote, e ele concordou, que era o sacerdote da época. E ele tinha 2 filhos, mas esses 2 filhos dele não levavam Deus a sério. E o que eu quero compartilhar com vocês é que a oração de Ana estava transformando uma geração para Deus. A nossa oração vai levantar uma geração de Samuéis para Deus. Porque a geração dos filhos de Eli acabou, não serve, Deus não aceita. Deus não quer aqueles caras que levam na brincadeira. Deus não quer pessoas que levam Deus na farra. Eles também eram chamados de filhos de Belial, né? Eles não só não faziam nada, o que eles faziam era errado. Eles se prostituíam na casa de Deus, eles bebiam, né? Você vai ver que a cultura, nós temos a cultura de não beber, não recomendar bebida, não aceitar. A gente é forte nisso, é uma posição da nossa comunidade, é nossa opinião, e nós temos a liberdade para pensar assim, como algumas pessoas acham que pode beber, pode fazer, né? Se você pega a Organização Mundial de Saúde, o álcool é droga, então a gente não consome álcool porque é droga, a gente não vende álcool porque é droga, e sucessivamente. Mas esses filhos faziam o que queriam. Então Deus chamou Eli para a parte e falou assim: olha, você corrige teus filhos. E Eli chamou os filhos: olha, por que vocês estão fazendo isso comigo? Estou pegando mal, e não sei o quê. Aquela conversa de um pai que é mais panaca do que pai. E não corrigiu os filhos, mais que os filhos faziam bobagem. Mas a oração de Ana moveu Deus, e Deus sabia que ela ia entregar Samuel. E ele desmamou. Eu não sei com quantos anos uma criança é desmamada. Quantos anos? Hoje se pratica um pouco mais cedo, mas naquela época, 3, 4 anos, eu calculo que por volta de 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos, aproximadamente, Samuel foi levado para ficar lá no templo em Siló. O templo não era em Jerusalém, desculpa, era em Siló. Siló significa descanso. Ela levou e entregou Samuel. Quantos de vocês têm coragem de deixar uma semana o filho com o vovô, com a vovó, com a tia, não sei, com os vizinhos? Não tem coragem. Agora, deixar o resto da vida
com aquele sacerdote maluco, com aqueles 2 filhos deles que não prestam para nada. E Samuel cresceu lá com 5 aninhos, 6 aninhos, e ele só tirava a poeira e varria. E ele foi crescendo em sabedoria. E por causa dessa entrega, Deus abençoa Ana e Eucana com mais 4 filhos, mais 2 meninos e 2 meninas, se eu não me engano. Só que nenhum filho Israel foi mais famoso naquela época do que Samuel. Ele cresceu, se transformou em um homem de Deus, e os reis se dobravam diante dele. Tudo que você entrega para Deus se torna grande. Sua vida, seu trabalho, seu sonho, seu serviço. Não idolatre seu trabalho, não idolatre seu título, não idolatre sua casa, não idolatre seu carro, porque você pode frustrar-se com isso. Então, o que eu quero dizer aqui, quero chegar com vocês, é meio longo o texto, mas eu vou resumir. Nós temos aqui uma das 3, pelo menos 3 razões porque Deus escuta a nossa oração. Quando a nossa oração é altruísta, quando a gente ora pensando em Deus, pensando na obra, pensando em todos. Ana chegou na igreja, eu quero orar, e para Deus me dar um filho. Se Deus me dá um filho, eu vou dar para Deus, porque esse pastor que está velho, e precisa de alguém para ajudar. Quando ela falou, eu vou entregar para Deus, porque ela via necessidade na casa de Deus. E eu pergunto, irmãos, essa geração de Ana é uma geração que vê necessidade nas coisas de Deus, e nós vamos contribuir para isso. Uma oração que não pensou só nela, só para uma realização pessoal, mas ela pensou na obra. Deus, eu quero um filho, se o Senhor me der, eu vou te dar, porque esse lugar precisa de alguém. Eli está velhinho, e os filhos dele são terríveis. A fama dos filhos daquele sacerdote era horrível, mas como eles eram da linhagem, ninguém mexia. Também tinha um princípio na Bíblia: quando Deus ungia uma pessoa, ninguém podia tocar a mão. Se ela fizesse coisa errada ou não, é o problema de Deus, mas o povo não põe a mão. O povo só ora, porque vai chegar uma hora que Deus corta. A segunda coisa que a gente vê na oração de Ana é que ela está disposta a reconhecer e adorar a Deus. Ela não fala que o filho é meu, o filho é de Deus. Foi Deus que me deu, eu vou devolver. E Deus percebeu que na oração dela, ela amava mais a Deus do que as coisas que Deus estava dando para ela. Ela amava mais a Deus do que as coisas que ela iria receber. Ela amava mais a Deus, estava disposta a amar mais aquele que dá do que o presente que ele podia oferecer. Assim é a igreja de hoje. Nós precisamos ser essa geração de Samuel, que é uma geração que serve a Deus. E ele não chegou lá chegou pequenininho, varrendo as coisas. Versículo 3 do capítulo 3 de Samuel: tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Ele era pequeno, jovem, talvez agora com 7 anos, máximo 8 anos. Ele se deitava na arca, ele não deitava nos outros quartos, ele não ficava nos anexos, ele ficava na arca. Ele queria servir a Deus, antes da lâmpada se apagar. A lâmpada não era função dele, era função dos filhos de Eli. Eli já estava cego, não conseguia ver. Aqui fala de algo físico provocado por algo espiritual. Tudo que vem no físico em nossas vidas pode ser provocado pela negligência espiritual. E os filhos de Eli deixaram apagar o fogo. Mas o Senhor está levantando uma geração. Deus está levantando Samuel antes que a lâmpada se apague, antes que o fogo se apague. Precisamos de uma geração que coloque mais óleo para aumentar a chama do Senhor. Essa não é a geração de Eli. A geração de Eli não presta.
não serve para nada, diz o texto. Mas por isso Deus está fazendo isso. Deus se move nas orações daqueles que têm um coração altruísta, vê uma necessidade. Eu quero que você ore, irmão, irmã, pelas necessidades da igreja, que você veja a igreja. Precisamos de jovens, orar por isso. Nos ajude com sua ideia. Nós estamos aqui orando para que, né, a gente ia fazer esse mês, mas por conta do aumento da pandemia, mas em fevereiro a gente tem novas programações. A gente, primeira coisa, um discipulado com vocês. Nós queremos, cada membro vai participar de um discipulado. Não, nós entendemos que não existe como pessoas cumprirem, realizarem coisas, se não forem instruídas. E não tem como instruir, se não estiver juntos. Antes que a lâmpada se apague. Antes que a luz de Deus se apague. Então, a gente mostra aqui no texto, que os filhos de Eli não estavam nem aí. Então, sabe o que aconteceu? No capítulo 2, 3, Deus fala com Eli. Deus dá um toque para ele, você corrija a sua casa, você faça a coisa certa. E mesmo assim não adiantou. Então agora, no capítulo 3 em diante, Deus, antes que a lâmpada apagasse, Samuel estava dormindo, Deus chama Samuel. E vocês conhecem essa passagem, eu amo muito essa passagem. Samuel, Samuel. Ele levanta assim, e ele vai conversar com quem? Quem que chamou ele? Ele vai atrás dele. É a única referência que ele tinha. Quando ele escuta a voz de alguém, a única referência que ele tinha era Eli. Porque o texto abaixo diz ainda o Senhor não tinha se apresentado a Samuel. Quando você não conhece Deus, quando você escuta uma voz, você vai para aquilo. Qual a voz que a gente escuta? Do mundo. Tem que trabalhar, tem que tomar cuidado com isso, cuidar da minha família, eu tenho que fazer aquilo, que fazer isso. A gente só fica escutando a voz do mundo. E Eli é essa voz. Mas Deus não estava chamando através de Eli. Deus estava chamando ele, mas ele não conhecia a voz de Deus. E às vezes nós somos os Samuéis de Deus. Quantos são Samuéis de Deus aqui? Eu quero orar que você seja uma geração de Samuel. Geração de Eli não faz nada. E ela está fadada ao fracasso. Tem uma última frase da Bíblia para a geração de Eli. Chama-se Icabode. A glória de Deus saiu da casa. A glória de Deus saiu da casa dele, dos filhos dele, dos netos dele, da geração dele. Porque ele não serviu o Senhor. E eu vejo isso. Quantas gerações similares ao profeta Eli, ao sacerdote Eli. Quantas gerações não estão dando certo? Porque nós agimos como Eli, como esse sacerdote Eli, negligente, sem visão. Então Deus chama Samuel, e ele vai 3 vezes, 3 vezes chama Samuel, ele vai lá no sacerdote, você me chamou? Não. Ele volta a dormir. Daqui a pouquinho, Samuel, você me chamou? Não. Aqui a gente mostra também o coração da obediência de Samuel. Deus quer uma geração que seja obediente, que escuta, que atenda. Irmãos, a Bíblia diz que se um irmão pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 1000. Se alguém pedir uma coisa para você, faça 2. Hoje é difícil. Se você pedir uma coisa para fazer metade, é complicado. A gente, irmão, vamos fazer assim, irmão, vamos fazer aquilo. Aí, irmão, tenha santa paciência. Isso não é cristianismo, isso não tem nada a ver com a igreja. Isso tem a ver com a geração passada. Nós temos que olhar para nós, olha, eu quero ser uma geração de Samuel. Eu ouvi uma vez uma palavra do pastor Tomás, né? Eu considero ele meu pastor. Está em São Paulo, nós estamos nos aproximando dele, e você já conhece. E eu, acho que foi em 97, uma palavra que mexeu comigo lá em Siloé, onde a gente ficava uma semana concentrado lá. E eu largava todos os meus compromissos, tudo que eu tinha aqui, para ficar lá ouvindo, recebendo de Deus. E ele falou uma mensagem sobre assim, onde estão os Samuéis de Deus? E aquilo me quebrantou. E eu fui na frente, eu quero ser um Samuel de Deus, alguém que escuta, alguém que vai, faz o que ele precisa.
Alguém que é filho de Ana, que está disposto a perceber a necessidade da casa de Deus e contribuir, entregando o que ela precisava. Ela entregou tudo. Ela não entregou 10%, ela entregou 100%. Mas aí a gente vê uma lei na Bíblia, a lei da entrega. Ela recebeu 500%. Ela não tinha nenhum, recebeu 5 filhos. Mas o maior mérito dela foi Samuel. Então, voltando aqui com Samuel, Deus chama ele, Samuel, Samuel, e ele pensa que era o sacerdote Eli. Vocês conhecem essa história. Mas aí o Eli percebeu, opa, tem gente chamando ele, eu sei quem é Deus. É Deus. Eu fico pensando, quantas pessoas não escutam mais a voz de Deus? E não se incomodam com Deus falando com outros e não falando com ela. Irmão, se Deus está falando comigo, está falando com você, fique desesperado, porque o negócio vai pegar. Porque se Deus fala com você e não fala comigo, eu vou ficar desesperado. Porque alguma coisa vai pegar. E Deus fala com um menino de 7, 8 anos, e não fala com o sacerdote maduro que lá estava. E ele não se importou. E ele diz, se chamar mais uma vez, diga, fala Senhor que o teu servo ouve. E o menino deitadinho lá pela terceira vez, Samuel, ele fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou com ele. Primeira vez que ele escuta Deus. Mas o que Deus fala com Samuel é algo terrível. Deus não falou assim, oh Samuel, te amo, você é lindo, você está na minha casa, você está belezinha aqui, oh Samuel, que bom que você está aqui na arca. Deus não falou isso com ele. Deus falou uma coisa séria com ele, Samuel, diga para ele, que ele e a casa dele, está lá no capítulo 3, capítulo 27, 2:27. Desculpa. Deus fala com Samuel, capítulo 3, versículo 15. Ficou Samuel deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. E chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E ele respondeu, eis-me aqui. Então me disse, o que o Senhor te falou? Peço que não me esconda nada. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli, é o Senhor, faça o que lhe aprove. E o que Deus falou para Samuel? Samuel aqui tem uma característica, ele não teme o sacerdote. Deus falou isso. Você é meu chefe, você é meu pastor, mas Deus falou que você vai ter problema. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir vão ficar assustados. Naquele dia suscitarei contra Eli, e tudo que tenho falado com respeito à sua casa, começarei a cumprir. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que eles bem conheciam, porque seus filhos fizeram execráveis e ele não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta, nem com manjares. Isso aqui é muito complicado explicar para vocês. Aqui Deus está falando assim, eu nunca vou perdoar a sua casa. Se você olhar na Bíblia, o único pecado perigoso é pecado contra o Espírito Santo. O único que não tem perdão. E aqui Deus fala, não vou perdoar nenhum pecado da sua casa. Porque eles brincaram com o Espírito Santo. Eles estavam deixando a lâmpada apagar. E essa palavra dura, Samuel tinha que falar. E Samuel falou. Samuel, isso mostra para a gente, irmãos, que nós temos que entender que às vezes o nosso chamado não é só ficar profetizando bênção. Inclusive as profecias, quase todas, 99%, era repreensão, correção. Para que as pessoas voltassem antes de Deus destruí-las. Né? Às vezes as pessoas buscam profecia, tem uma palavra de bênção, de prosperidade, você é uma bênção. Né? Eu tenho um pouco reservas com isso. Nós já vivemos com isso, já experimentamos isso, tanta
coisa que a gente acreditava de vir de pessoa séria e não eram. Formas de conduzir o povo e não eram. Então Samuel falou a verdade. A profecia sempre corrige. Qual a função da profecia? Exortar, corrigir e consolar. São 3 funções dela. Em razão de que Deus chamou Samuel e rejeitou a geração de Eli, é que os filhos de Eli relaxaram e eles deixaram a lâmpada do Senhor apagar. Deus precisa de alguém que tenha compromisso para deixar sua lâmpada acesa. Deus quer uma geração de Samuel que se levante, que fique diante da arca do Senhor. A arca significa aliança, compromisso, para manter a lâmpada acesa. É isso que Deus queria. Se Deus não tivesse ouvido a oração de Ana, Deus não teria Samuel. Mas Ana viu a necessidade da casa, e Deus estava vendo lá na frente: eu preciso de uma geração que substitua a geração de Eli. Essa geração não me serve. Eu vou dizer algo para os irmãos, isso é sério, acontece conosco. Pode acontecer conosco. Né? Eu sou de uma geração que meu bisavô que trouxe o evangelho. Meu bisavô. E eu vi muitos dos meus tios avós se perderem. Alguns fiéis. Meus tios avós são pastores, outros meu avô. E vi muitos familiares, primos, tios se perderem, outros estão perdidos. E vi meus amigos, irmãos, primos. Quantos estão na igreja, quantos estão fora? E um dia eu levantei assim, eu quero ser Samuel. Eu quero ser Samuel. Eu quero ficar na casa do Senhor. Às vezes você, pastor, é radical. Isso não é, irmãos. Eu tenho compromisso com Deus. E eu quero dizer para você que o meu compromisso com Deus é o compromisso que Deus quer que você tenha com Ele também. Porque Deus vai mudar a sua casa. Deus vai abençoar 5 vezes mais sua casa. Por causa da oração que você faz. Mas Deus sabe que você cumpre. Você vai devolver para Deus. Você não quer bênção para você. Quando você pede algo, você tem que pedir algo que não favoreça a sua vida. Senhor, abençoa a minha vida para que eu não pegue Covid. Não. Você não pode orar só pensando em você. Nós vamos orar pela cidade. Nem meu irmão, porque se você não pega, eu não vou pegar. Mas se meu irmão pega, não pode ter contato comigo. Eu tenho que orar por meu irmão, eu tenho que orar pelas pessoas. E nós usamos máscara, não é só por nossa causa. É para a gente não passar para ninguém. Deus o livre se a gente tenha. Então, quando você tem uma oração altruísta, pensando no próximo, no outro, na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, nos seus pais. Uau! Agora a geração de Eli é uma geração que não respeitava pai. Uma geração de adolescentes. Se você vê no capítulo 2 a narrativa, conversa do pai com o filho. Os filhos que não respeitam pais. A Bíblia diz que eles são execráveis. Filhos de Belial. Para nada servem. Para nada, está lá no texto. E aqui uma palavra para nós filhos. Honrar nossos pais. Obedeça os pais. E aqui uma palavra para nós pais. Chame os seus filhos. Nossos filhos não fazem coisa certa porque nós não ensinamos coisa certa. A gente deixa nosso filho aprender com o mundo. Semana passada eu falei sobre nós tratarmos nossos filhos, conversar sobre sexualidade com os filhos. Às vezes na igreja a gente acha que nossos filhos não têm sexo, são assexuados. Quem tem que ter a primeira conversa com eles? Não é o amigo da rua, não é a coleguinho, ou sei lá, o namorado. Não é o professor, o papai e a mamãe. Os nossos filhos precisam ter a nossa digital. Quem toca nos nossos filhos, quem pôs a marca nos filhos, nos meus filhos fui eu, não foi o mundo. Você tem que fazer isso. Né? Eu tenho meus filhos já que são crescidos, são estudados, são doutores, são pais. Mas eu chamo a atenção deles. Quando, com respeito ao Senhor,
Como é que foi o culto? O que Deus está falando para vocês? Estão orando, estão buscando. Eu sou pastor dos meus filhos. Eles têm os pastores deles. Mas todo pai é um pastor. Se seu filho está ou não está na igreja, você tem que ser pastor deles. Você não é Eli. Deus não chamou para você ser esse tipo de pessoa. Porque esse tipo de pessoa destrói sua família. Concluindo. Samuel diante do Senhor. E cada vez mais os filhos de Eli execráveis. Houve um ataque. Os inimigos se levantaram e vieram. Todos contra Israel. E eles lembraram, como que a gente vai se defender? Não temos condições. Vamos levar a arca do Senhor. No tempo de Moisés, a arca do Senhor abriu o mar. A arca do Senhor, quando foi rodeado Jericó, Jericó caiu. Vamos para a guerra e vamos levar a arca do Senhor. Então Deus vai dar vitória. Essa foi a ideia de Eli e dos seus filhos. As coisas de Deus não são amuletos de sorte. Se nossa vida estiver em pecado, tocar nas coisas de Deus, tocar nas coisas de Deus, instrumentos, microfone, traz maldição. E eles pegaram a arca de Deus e foram para a batalha. O que você acha que deu? Derrota. A Bíblia diz que os inimigos destruíram o povo de Deus, mataram Onias e Finéias, filho de Eli, e levaram a arca do Senhor, o maior presente que aquele povo tinha, que significava a presença de Deus. O inimigo vem, irmãos, para roubar de nós a presença de Deus. E nós quando a gente não valoriza a presença de Deus, quando a gente usa a presença de Deus só de vez em quando, a hora que a gente precisar, a hora que eu estiver morrendo eu vou para a igreja, a hora que eu estiver eu vou orar, a hora que eu estiver, aí eu vou fazer. Não, eles perderam a presença de Deus. E aí veio um cara que conseguiu escapar correndo para Siló e disse: Eli, seus filhos morreram, você perdeu seus filhos. E a arca do Senhor foi levada, roubada, e todos morreram, só eu escapei. A Bíblia fala que Eli, assustado, caiu e quebrou o pescoço, e morreu. A esposa de Finéias, um dos filhos de Eli, que estava perpetuando sua geração, estava grávida. E quando ela soube notícia que o marido dela e o cunhado tinham sido mortos, ela acelera o parto, e no parto da criança ela morre. E a última geração de Eli tem um nome, deram o nome do filho, esse menino vai ser chamado Icabode, porque a glória de Deus acabou. Geração daqueles que desprezam a Deus, a glória de Deus acabou. A gente olha para o mundo, irmãos, tanta gente com tanto lugar para ir, não pode ir, tanto dinheiro para gastar, não pode gastar, tanta coisa para fazer, não pode fazer. Será que a gente não esqueceu uma profecia que fala sobre isso? Quando a Bíblia fala peste, pragas, o amor de muitos se esfriariam. Eu sei que muita gente morreu por causa da pandemia, mas muita gente morreu, sabe por quê? Do descasos com dinheiro público. Muita gente morreu, está morrendo. Você vê o que está acontecendo em Manaus? Falta de amor. A Bíblia diz que o amor se esfriaria. As pessoas precisavam cuidar das pessoas. Tem gente morrendo. Não são meus parentes, não são meus amigos, mas são meus irmãos. São pessoas que Deus ama. Nós precisamos orar, a igreja precisa, não importa qual a religião das pessoas, não importa qual a opção dela, raça, cor, não importa, nós precisamos orar. Deus tem misericórdia, tem jovens, tem crianças, tem idosos, tem adolescentes, famílias que estão ficando sem pai, sem mãe. Eu vi uma história de uma família que as crianças ficaram sem pais, sem avós. Se a gente precisa ter essa sensibilidade, a gente precisa orar. Senhor, tem misericórdia, nos dê, Senhor, um Samuel.
e que ele cuide da sua casa, que ele se levante, e que ele comece a reinar, Então o que aconteceu? Acaba o reinado de Eli, e levanta o sacerdote de Samuel. Então Deus restaura, e ele traz paz. Ele levanta um homem chamado Saul, para ser rei de Israel, e é um período que tem paz. Depois ele unge um homem chamado Davi, para destruir Golias. Depois ele unge Davi para ser rei, e é uma figura de Cristo. Eu quero que você pense sobre algo, que eu quero terminar, sobre oração. Nossa oração precisa ter propósito. Nossa oração precisa ter propósito. Agora, sem oração, nem propósito existe. Nós precisamos voltar a orar. Tudo começou com Ana, quando ela chegou na igreja. Deus, eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho, mas é melhor ser filho e ficar com você, para ajudar essa casa aqui, para ajudar Israel. Por isso eu vou receber esse filho e vou te entregar. Nós temos que orar a Deus, e aquilo que nós estamos orando precisa servir a Deus, voltar para Ele. Então Deus virá. Nós estamos buscando uma geração de Samuel. Por isso Deus conta com você, conta com a sua oração, conta com a sua entrega. Deus quer Samuel. Samuel assumiu a responsabilidade do Senhor. Ele falou o que tinha que falar, ele fez o que tinha que fazer. E ele trouxe a presença de Deus. Sobretudo, manteve a lâmpada do Senhor acesa. Sabe por que Deus quer Samuéis? Para manter a lâmpada acesa. A lâmpada acesa, como que eu consigo manter uma lâmpada acesa? Lembre-se naquela hora que não tinha energia, naquela época, eu tinha que alimentar com óleo. E óleo fala do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Talvez a gente fale, mas pastor, eu não tenho Espírito Santo. Comece a ter, comece a buscar. Você nunca vai ser cheio se não começar do pouco. Comece com um pouquinho, 5%, 10%, 11%. Vai orando até Deus te completar. Essa é a minha oração. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Eu quero orar pelas pessoas que estão nos assistindo pela internet, e eu quero orar junto com os irmãos. E daí a gente tem um louvor. Eu vou pedir que a gente faça um louvor primeiro, depois eu encerro com a oração, e daí depois nós queremos orar com vocês também. Vou pedir que você que está em casa, pense nisso. Pense numa geração que Deus está levantando, de homens e mulheres, jovens, crianças, que tenham o espírito de Samuel, para manter a lâmpada acesa. Esta é a geração, essa geração que vai manter a lâmpada acesa. Não deixe o inimigo levantar, roubar de você a arca, a presença, a alegria, o gozo. Não deixe te distrair. Não entre na dimensão de uma geração de Eli, que Deus reprovou. Deus, olha, agora foi embora. Tem duas palavras que são antônimos, não sinônimos. A palavra Shekinah, glória de Deus manifesta. A glória de Deus manifesta através da geração de Samuel, que traz a presença de Deus, traz fogo. Lâmpada não vai apagar, vamos andar iluminados pelo Senhor. E o antônimo disso, o contrário de Shekinah, Icabod, a glória de Deus acabou. Na geração de Eli, a geração de descaso, que leva Deus na brincadeira, vai acabar. E eu vejo que Deus nesses dias, ontem falava com o meu pastor, falei com a semana toda, nós fazendo um concílio com os pastores no Brasil, conversando com outros, dificuldades, mas uma coisa só que está vindo no nosso coração: Deus está levantando uma geração especial. Se falou muito que Deus estava peneirando quem é, quem não é, mas na verdade Deus está chamando pessoas para se despertar como Samuel. Deus está aceitando a oração de Ana.
Aquelas pessoas que querem algo de Deus, mas não querem só para ela, eles querem para Deus e sua obra. Aleluia. Vamos cantar. Nos deixe ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca. Faça um clamor, ore a Deus. Faça desse cântico uma oração. Fale ao Senhor: Deus, queremos ser uma geração de Samuel. Nos deixe ser, Deus, a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Sem ti não Irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, Sem ti não irei. não nos deixe sair da tua presença. Não nos deixe sair da tua presença. Cante, igreja. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Aleluia, Jesus. Samuel 3:3 diz que ele dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. A palavra tenda aqui no original da língua hebraica, ela não é hag, que significa uma outra coisa lá. Significa aqui a palavra tenda réu, que significa onde Deus se revela. Toda vez que você está na tenda, toda vez que você está no lugar que Deus é adorado, louvado, Deus se revela. Eu oro aqui, irmãos, para que Deus se revele a você. Toda vez que você vir na igreja, Deus tem que se revelar a você. É assim com Samuel. Deus se revelou a ele, mesmo ele sem conhecer Deus, criança. Às vezes você acha: eu preciso crescer, a hora que eu for homem que Deus vai me revelar. Não, Deus pode se revelar a você com 6, 7 anos. Eu tive uma experiência com Deus com 7 anos de idade. Você não precisa ter 30, 40, desviar bastante, fazer besteira, bobagem, para vir para o Senhor. Você não precisa disso. Se você está no lugar onde Deus está, Ele se revela. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Deus quer manter você, irmão. Deus conta com você, porque Deus quer que a lâmpada ainda fique acesa. Não deixe a lâmpada apagar. Eu sei que a atenção do mundo hoje, achamos aquilo, fizemos isso. Não se distraia. Não se distraia. Não se distraia. Tem muita tempestade para você passar. Por isso, não desista de navegar no barco com Jesus. Quero orar pela igreja, em especial pelas vidas que estão nos assistindo pela internet. Deus abençoe, muito obrigado por você participar desse culto conosco. Nós estamos trabalhando já há algum tempo presencial. Se você puder vir, vem. Nós temos espaço aqui para a igreja, para você, e queremos que você seja abençoado. Eu quero orar pelas vidas que estão em casa agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa casa, por essa família. Talvez, Deus, nós estamos aqui orando por alguém
que é como Ana, que está fazendo um pedido ao Senhor, e é um pedido altruísta, é um pedido que não só abençoa ela, mas vai abençoar a Deus sua obra, sua casa, e a Deus tudo que o Senhor tem como propósito. Por isso eu peço que o Senhor escute a oração da tua filha. Toca, Senhor, nessa casa, nessa família com paz. Eu quero orar para que o Senhor mande um exército agora contra essa família, essa casa, essa pessoa que está sendo atacada, Deus, por qualquer tipo de demônios, de perturbação, de ataques, de violência, de doenças. Em nome de Jesus, afasta esses inimigos em nome de Jesus. Pai, nós queremos declarar que somos a geração de Samuel, uma geração que ouve o Senhor, que escuta, uma geração que não conhece, mas sabe discernir e ouvir sua voz. Pai, é uma geração que não vai deixar a lâmpada se apagar. Abençoe esse lar, essa casa, essa família. Eu quero orar, Deus, pelos filhos, quero estar orando pelos pais. Deus, toma conta das famílias, ó Deus. Nós queremos levar esse Jesus para nossa casa, compartilhar, que Ele seja conhecido de nossos familiares, que cada pessoa conheça Jesus, que Ele habite em nossa casa, e que Ele seja recebido como o Cordeiro de Deus. Pai, abençoa agora essa semana, esse lar, traz proteção nesta casa, nessa família, contra qualquer Covid, qualquer pandemia, traz salvação, traga paz, abençoa, tira todo o desespero, é a minha oração. Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja enxugando as lágrimas de dor, lágrimas de sofrimento deste lar, em nome de Jesus, que o Senhor possa avivar também, Deus, aqueles que estão nos ouvindo com paz. Eu quero orar, Deus, porque eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo, que é uma geração que o Senhor está chamando. Abençoa essa geração de Samuel, essa geração que vai viver o seu chamado, vai se despertar, porque o Senhor é o maior bem deles, o Senhor é a maior devoção. Que o Senhor possa mover, possa vir e abençoar essa casa em nome de Jesus, em nome do Senhor, amém, amém. Deus abençoe você pela internet, nossos amigos, obrigado por participar desse culto. Nós queremos agradecer a sua participação e convidar você para a nossa oração nas quartas, sábado e domingo, e nós estamos abertos aqui para te receber e orar por sua vida. Deus abençoe, fica na paz do Senhor, uma semana debaixo do amor, da graça, proteção e cuidado de Deus, amém.